pela página do Filhos do Boto Nunca Mais. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, no Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e Redução da Mortalidade Materna. Nesta data tão importante, não poderíamos deixar de falar sobre nós, né? E, para isso, abordaremos... Tenho a honra, né, de entrevistar a Sandréia Costa, diversos assuntos sobre o andamento do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a importância da sociedade civil organizada em vários espaços de debate, de construção da política pública, o aumento de casos de violência no nosso estado nesse período de pandemia, os desafios deste colegiado, né? E ainda as perspectivas futuras do Conselho Estadual da Mulher. E para isso eu tenho a honra de apresentar a Sandréia Costa, que é licenciada em Letras, ativista social da União Brasileira de Mulheres, educadora popular e também atual presidente do Conselho Estadual da Mulher no estado de Rondônia. Sandréia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Boa noite a todas, todos e todos que estão aí acompanhando a nossa live. Dizer primeiro que é uma grande alegria, né, o espaço que esse coletivo tão importante para o nosso estado, um coletivo feminista, que tem feito uma contribuição riquíssima às nossas pautas, às nossas políticas, que é o coletivo Filhas do Boto Nunca Mais, essa associação que tanto nos orgulha. É uma grande alegria estar nesse espaço, conversar, dialogar, nesse dia que é emblemático para nós, porque a questão da mortalidade materna é um grande divisor da situação da saúde pública no Brasil, uma vez que as mulheres, elas são as que cuidam, as que mais adoecem, né? Portanto, são as que mais têm acesso ao SUS, que mais acompanham o SUS, né? Porque são mães, são cuidadoras, são as mulheres que cuidam dos companheiros, mas também dos filhos, das mães, dos pais, dos irmãos, dos tios, né? E dos avós. Então, então, essa questão da mortalidade materna, ela se evidencia, né? É o primeiro momento da saúde, quando a criança nasce, é o primeiro espaço dentro do SUS, então é necessário que a gente acompanhe de forma muito séria. E este dia ele é um dia emblemático e muito importante para todas nós, mulheres, né, que fazemos a defesa do Sistema Único de Saúde, que hoje, durante a pandemia, né, está nos mostrando a sua importância, a sua fortaleza, né, e garantindo para o Brasil que muitas pessoas hoje estejam com vida. Então, é importante salientar ainda que precisa avançar muito nessa questão da mortalidade materna, precisa avançar muito nesse diálogo, mas nós estamos bem posicionados, né? O Brasil ocupa o terceiro lugar mundial de combate à mortalidade materna. O Brasil, com o SUS, internacionalmente, é um sistema de saúde muito respeitado. Então, é importante a gente estar nesse dia dialogando, como diria a companheira Rosa Negra, nada de nós sem nós. Então, é bom que a gente dialogue, eu estou muito feliz por esse espaço, assumindo aqui essa responsabilidade à frente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Sandréia, falando um pouquinho sobre o Conselho Estadual da Mulher, em 2018, o Conselho passou por um período bem conturbado, né, devido à troca de presidente, à falta de quórum para as deliberações, as aprovações, aplicações dos recursos, né, e ainda, no início de 2019, encarar a mudança de governo, né? Como foi esse período e quais os desafios, né, para a sua gestão? Certo. Acho que começa por aí mesmo, um pouco do histórico do controle social, tanto do Conselho, como controle social no mundo todo, no Brasil inteiro. O Conselho, ele se funda, eu acho que é preciso a gente fazer esse resgate histórico rapidamente, Thaís, para que a gente possa entender em que momento nós estamos, né? Você que foi uma conselheira, sabe
muito bem do que eu estou falando, mas eu acho importante as pessoas que estão assistindo conhecerem mais do Conselho. Esse é o principal desafio da nossa gestão. E o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ele nasce em 1985, né, diante de um debate da redemocratização, né, ainda nesse debate de redemocratização, a Constituição ela vai ser eleita aprovada a Constituição de 88, mas em 85, em 84 para 85 foi fundado o Conselho. No nosso estado, o Conselho é fundado em 2015, ainda que a gente tenha que entender que a criação dos conselhos, elas não se dão por vontade política de nenhum governante, mas uma grande luta travada por diversas companheiras ao longo da história, né? Benedita, Rosa Negra, tantas mulheres que vieram aí atrás construindo fazendo uma grande articulação política para que pudesse construir o Conselho, aprovar a fundação do Conselho em 2015. O Conselho passa por 2 gestões, ainda se fortalecendo e se edificando, e em 2018, aliás, em 2019, quando assume o novo governo, passa a situação de mudança de presidente. Então, é um desafio. Por que precisa a gente dialogar sobre isso? Naquele momento, o Conselho estava sendo presidido por uma governamental. Governamentais não são eleitas para o Conselho, são indicadas pelo governo do Estado e suas respectivas secretarias. E aí havia essa necessidade e aí eles tiveram a necessidade de mudar. Então, a presidência do Conselho foi subtraída, a presidente foi retirada da sua cadeira de indicada, e o Conselho passou por um período de grande devastação política, porque uma vez que não se tem consolidado uma presidente, começam os ataques à sua institucionalidade e à sua autonomia enquanto controle social. Então, nós tivemos aí um grande desafio nesse último ano. E aí eu queria ressaltar aqui a importância de 2 companheiras, né? Que não estão aqui agora, mas que são as verdadeiras responsáveis pelo Conselho ter conseguido fazer eleição, que é a companheira Rosa Negra e a companheira Marli, respectivas conselheiras da sociedade civil, a Marli pela OAB e a Rosa Negra pelo Sintero, Sindicato da Educação. E aí a gente da UBM também acompanhando, e as demais entidades. A Marli assumiu interinamente a presidência do Conselho, mas a SEAS passava por um processo de transição governamental, que é outro grande desafio que nós precisamos colocar aqui. As questões das políticas para as mulheres, elas têm que ser programas, políticas públicas, de fato, de Estado. O Conselho tem que ser fortalecido como instituição de controle social. Porque quando um governo entra e o outro sai, é muito difícil eles manterem a política que vem sendo desenvolvida por esse Conselho. Então, é importante salientar que havia uma organização, uma rede se estruturando no interior do Estado, 7 conselhos em municípios estratégicos, mas isso foi tudo, de certa forma, paralisado, e nós tivemos uma grande batalha para conseguir, por exemplo, reeleger, porque acabou a gestão do Conselho, reeleger as novas conselheiras e as entidades da sociedade civil que estariam participando para poder participar com assento, direito à voz e voto. Então, foi um grande desafio junto à SEAS. Queria destacar aqui a questão do Ministério Público, que foi importantíssimo para garantir que a eleição do Conselho fosse efetivada. Eu acho que nesse momento, né, Sandréia, cabe ressaltar o trabalho que foi desenvolvido pela Rosa Negra com uma agenda ampla, né, de diálogo em vários municípios de extrema importância, onde começa o interesse dos municípios a participarem, a fazer parte das atividades do Conselho Estadual, né? Eu acho que foi um trabalho que teve uma importância muito relevante para nós mulheres, né?
esse conhecimento. Nós temos companheiras no interior do estado que fazem um trabalho belíssimo, e essa realmente foi uma oportunidade de consolidar, de firmar as parcerias, de ter uma agenda ampla para todo o nosso estado, né? Pensando nisso, Sandré, como você pensa, né, na retomada do trabalho em pleno ano de pandemia, né, onde a gente tem as nossas limitações de ir e vir, o diálogo com as nossas companheiras do interior fica comprometido no sentido da proximidade, de estar perto, de orientar e reforçar a importância desse colegiado. Uhum. Sim, era o que eu iria continuar dizendo, né? A Rosa Negra, ela presidia a comissão de articulação e interiorização do Conselho, né? Essa comissão era responsável por fazer esse diálogo no interior do Estado. Eu, inclusive, passei a acompanhar o BM, né, que é a entidade a qual eu represento. Nós começamos a acompanhar as ações do Conselho em 2017. A partir dessa comissão de articulação, e a comissão de articulação ela realizava um trabalho, ela estava realizando um trabalho importantíssimo e que nós consideramos fundamental para a interiorização do Conselho. Havia as reuniões descentralizadas, né, que aconteciam no interior do Estado. Tivemos aí a realização de pelo menos 8 reuniões descentralizadas no interior do Estado, e essas reuniões elas serviam como ponto de articulação. A reunião do Conselho ia para o interior do Estado, e lá fazia-se essa articulação para a construção, para a criação de novos conselhos, para o envolvimento de outras companheiras, de outras entidades, porque o Conselho é isso, ele tem a representação governamental, mas é fundamental que a representação não governamental esteja presente e fortalecida. Então, esse trabalho que a Rosa Negra, a Marli, a própria Raquel, né, que estava à frente do Conselho, estavam realizando nessa função, ela foi extremamente importante, mas, sobretudo, ela foi o grande divisor de águas na construção das políticas públicas para as mulheres no estado de Rondônia. Porque, diante disso, foram articuladas as delegacias, foram articuladas a Rede Lilás, para que ela pudesse dialogar no interior do Estado, essa articulação junto às prefeituras do Estado, porque é fundamental que o governamental e o não governamental estejam caminhando de forma parceira, mas, sobretudo, fazendo a sua função, que é a nossa controle social, avaliar e acompanhar as políticas, e a do Estado executar, né, do Estado e também de municípios. Então, assim, a gente acredita, e aí a Rosa Negra foi reconduzida como conselheira estadual, e aí nós, quando formos articular, porque como você sabe, a presidência do conselho, ela é paritária e alternada, ela tem uma alternância entre governamentais e sociedade civil. E essa gestão, felizmente, diante de todos os desafios que foram acontecendo, deu-se a nossa vez de sociedade civil assumir a presidência do conselho. Então, quando nós começamos a dialogar acerca de um nome, né, todos esses nomes foram sendo debatidos, o nome da Rosa Negra, o nome da Marli, o nome da Laura, que foi a presidente do conselho, que para nós foi uma grata surpresa, uma governamental que conseguiu garantir o diálogo com a sociedade civil, conseguiu construir essa eleição, conduzir a eleição com maestria e fazer com que a gente fosse, de fato, representadas. Então, dentro dessa discussão, nós dizíamos o seguinte, que nós precisávamos da recondução dessas conselheiras. Por exemplo, a gente vai ter, na próxima eleição ordinária do Conselho, a eleição das comissões e da secretaria. Então, a gente faz aqui o desafio e já estamos dialogando para que a Rosa Negra retome essa função de presidente da Comissão de Articulação e Finanças do Conselho, para que a gente dê continuidade a esse trabalho, porque os desafios são muito grandes e nós temos certeza que nós só vamos conseguir avançar se nós tivermos a parceria do Sintero, da OAB, do SEBRAE, enfim, de todos os sindicatos, de tudo que está aí em torno desse debate.
Eu concordo com você. Eu acho que o conselho, ele é um espaço onde você constrói, né? E ter as instituições presentes e fortalecendo o debate, eu acho que é a maneira que a gente cresce e que a gente realmente consegue resultados. E aí, Sandréia, falando um pouco, né, a gente não poderia deixar de falar sobre o cenário de violência contra a mulher no estado de Rondônia, nesses primeiros 5 meses, com a questão da pandemia, me parece-me que acentua, né, o grau de violência, o número de casos registrados na DANEAN, que são assustadores e que tende a aumentar, né? E aí, nessa questão, vale ressaltar que é indispensável a articulação do poder público, né, com a adoção de medidas que tenham como centro a proteção da mulher, né? E a Rede Lilás, como você citou, é um dos pontos muito fortes. E com especial atenção, acho que nesse momento, ao aumento da demanda de acolhimento institucional, que hoje nós só temos uma casa onde tem vagas limitadas e são para aquelas mulheres que têm risco de morte, né? E aí, lembrando um pouquinho, há umas 3 semanas atrás, o deputado Alex Silva, que é o atual presidente da Comissão da Mulher e da Família, encaminhou um projeto de lei, né, que tem por objetivo criar um mecanismo emergencial para acolher essas mulheres em situação de violência, né? A ideia é garantir o cumprimento das determinações da Lei Maria da Penha, né, com perspectiva de fortalecer e estruturar a rede de apoio e a proteção da mulher nesse cenário de crise. Qual a sua opinião sobre esse projeto, né? Não sei se vocês estão tendo as reuniões online, se vocês debateram sobre isso entre o colegiado, mas como está o funcionamento da Casa de Acolhimento das Mulheres, né, com risco de morte, e também sobre esse projeto. Comenta um pouco para a gente, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, dizer que essa questão alarmante do aumento da violência, na verdade, é um cenário mundial, né, que nós estamos vivenciando com a questão do isolamento social pela questão da pandemia do novo coronavírus. Então, em Rondônia, entre os dias 11 e 20 de março, nós tivemos 2 feminicídios, né? Aliás, de abril, nós tivemos 2 feminicídios. Até o início do mês de maio, nós tivemos mais de 1.200 registros de violência contra a mulher na delegacia, que é um aumento substancial com os dados do ano anterior. Nós precisamos ressaltar que a questão da violência, ela vai muito além, né? Porque se tem 1.200 casos registrados hoje na Delegacia da Mulher, isso mostra que esse número ele é 3, 4 vezes maior. Porque a maioria dos casos, eles não são relatados e não são denunciados. Daí, um grande desafio. O primeiro desafio é uma conscientização das mulheres e dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus vizinhos, acerca de denunciar, porque é o primeiro passo. A violência, como nós sabemos, ela é um ciclo, né? É um ciclo que acontece, primeiro com a questão da violência psicológica, né? E ele vai se aprofundando. Esse ciclo passa a partir para as vias de fato, para agressões físicas, e o que é mais assustador é que essa violência, ela acontece em todas as classes sociais. Hoje não dá para a gente olhar e dizer assim, não, a violência acontece mais na Zona Leste, ou na Zona Norte, ou na periferia. Ela está em todas as áreas da cidade, né? Em todas as classes sociais. Então, é um grande desafio nós conscientizarmos as mulheres a fazer a denúncia. Agora, Thaís, como nós vamos fazer denúncia, como a delegacia precarizada como a delegacia da nossa capital? A gente tem, nós tivemos uma reunião no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher há mais ou menos 40 dias atrás, 60 dias, onde a delegada apresentou um projeto de mudança da delegacia lá do centro para a delegacia ir para uma Unisp na Zona Leste.
Isso para a gente é um desafio, porque acontece mais violência lá na Zona Leste. Sim, não só acontece violência lá na Zona Leste, mas pelo menos tiraria a delegacia daquela estrutura que nós conhecemos, que é uma estrutura decadente, insalubre para as pessoas que trabalham lá, e uma estrutura muito aquém das mulheres que ali são atendidas, né? E é importante ressaltar que as mulheres e homens que trabalham ali na delegacia, a delegada, a equipe que tem lá, multidisciplinar, elas têm feito um trabalho desumano, mas também um trabalho magnífico acerca de suas dificuldades ali. Eles têm dificuldade, nós fazemos um debate que nós precisamos de delegacias 24 horas. Eles não têm gente para ficar durante as 12 horas que hoje ela fica. Agora a delegacia está ficando até às 17 horas. Imagine se ela vai ter condição de ficar 24 horas. Então, é preciso que a gente faça algo mais no além. Ressaltar que hoje, eu estava lendo, a casa está lotada, porque nós temos, além dos casos que já existiam, várias mulheres que estão procurando. Agora, é um debate importantíssimo, mas é também muito, muito desanimador. Nós temos uma casa na capital, né? E aí, no interior, onde tem delegacia, aonde estão essas casas? Como que essas mulheres estão fazendo para sobreviver? Como as delegadas estão fazendo para combater essa violência? Então, eu quero registrar aqui o trabalho da nossa Rede Lilás, a Patrulha Maria da Penha, o Ministério Público, a DEAN, o trabalho da Defensoria Pública do Estado. Eles têm, do Ministério Público, sobretudo, da Vara Maria da Penha, a doutora Tânia, enfim, eles têm feito um trabalho maravilhoso. Agora, é um trabalho ainda com número reduzido, porque nós temos muito mais vítimas do que rede para atender. Então, quando o deputado apresenta um projeto de abrir uma casa, na verdade, a gente é um novo modelo da Casa da Mulher Brasileira. O estado de Rondônia foi contemplado pela Casa da Mulher Brasileira. Infelizmente, o governo do estado não conseguiu apresentar um terreno que pudesse ser construído. Foi um recurso que, inclusive, foi devolvido para o governo federal. Então, isso mostra a ineficácia do serviço público nessa questão. E aí, tudo que vier para fortalecer a rede, nós achamos que é muito bem-vindo. Agora, são medidas paliativas. O que nós precisamos garantir é que a Lei Maria da Penha seja cumprida. A Lei Maria da Penha diz: a cada 100 mil mulheres, uma delegacia. A Lei Maria da Penha diz: a cada 100 mil mulheres, cada 100 mil cidadãs, é necessário ter uma casa-abrigo. Então, é importante que o poder público atenda esse anseio tão antigo das mulheres, das militantes, enfim, das entidades, porque nós precisamos ampliar a rede de proteção à mulher. Imagine que nós só temos 6 delegacias no estado que tem a quantidade de municípios que nós temos. Ou seja, essa demanda é pequena. Aliás, essa oferta é muito pequena diante da demanda que nós estamos apresentando. Então, é importante que a gente faça esse diálogo. Acho que a Assembleia, acredito, né? Não acho, acredito que a Assembleia Legislativa tem jogado um papel fundamental nesse debate, porque a gente saiu, você acompanhou, nós saímos de uma audiência pública que nós colocamos lá mais de 500 mulheres na Assembleia Legislativa o ano passado, no 8 de março, com o objetivo de discutir as nossas demandas. Foi aprovado o CHAME, né, que é o centro que vai funcionar na Assembleia Legislativa e que está lá à disposição de reforçar. Agora, é importante a gente dizer, são políticas que precisam ser atendidas pelo Estado e serem transformadas em políticas de Estado e não de governo. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. A gestão anterior estadual, ela tinha uma secretaria, uma coordenadoria de política para as mulheres vinculada às CEAs. A partir da vinda da nova gestão do atual governo, ela se transformou numa assessoria técnica. Essa assessoria técnica é uma pessoa responsável por dialogar,
né, com a questão das políticas para as mulheres. É claro que isso não resolve o problema. Né? Em vez de nós aumentarmos as nossas políticas, a Assembleia Legislativa aprovou mais recursos para se trabalhar essa questão da mulher, o Fundo da Mulher. É outro debate que nós estamos fazendo, que foi apresentado, um projeto de lei, isso aí é uma outra discussão. Mas, enfim, essas questões da rede de enfrentamento à violência, ela tem que ter força de lei e serem transformadas em políticas de Estado. Não dá para toda vez que mudar o governo, muda a política, e aí as mulheres continuam em situação de vulnerabilidade, chegando à morte, que é isso que nós estamos vendo. Nosso Estado hoje está ainda lá entre os primeiros, em 8º lugar em feminicídio no Brasil. Como que um Estado que está em 8º lugar em feminicídio, ele reduz uma coordenadoria para uma assessoria técnica? E o que é uma assessoria técnica de política para as mulheres? Porque uma pessoa assessorando o quê e para quê? Então, essas discussões é preciso que a gente traga para o centro do debate, né? É construtivo no sentido de que nós precisamos que as políticas sejam fortalecidas e não enfraquecidas, uma vez que nós estamos vendo os índices de violência aumentar. E tem outras questões. A assessoria, ela tem que trabalhar todas as questões da política da mulher, todas as partes, né? Vamos dizer assim. Porque a política da mulher não é só o combate à violência. A política para a mulher, ela tem que estar no centro da discussão. A questão da saúde, a questão da mortalidade dessas mulheres, tem que entrar a questão da segurança pública, sim, tem que entrar a questão do envelhecimento com saúde das nossas mulheres, a questão do empreendedorismo, né? Nós sabemos ainda que a maioria das mulheres, das trabalhadoras informais são mulheres. Nós temos aí a questão de hoje as mulheres estar chefiando mais de 30% dos lares brasileiros. Isso também acontece no nosso estado. Ou seja, as mulheres ainda recebem muito menos que os homens, em torno de 40% a menos que os homens. E quando nós fazemos a interseccionalidade, a questão do recorte para as mulheres negras, por exemplo, isso aumenta para mais de 60% de diferença. Então, nós precisamos dialogar com o governo, dialogar com a sociedade, e essas políticas têm que ser fortalecidas e têm que ser transformadas em política de Estado. Não dá para mudar governo e mudar a política. Não dá para mudar governo e tirar quem está dando certo, ou tentar, de forma, eu diria até ingênua, dizer que essa política ela é uma política das feministas, né? Essa política salva vidas, essa política é uma política que é necessária e tem uma questão histórica, né? Eu acho que vale ressaltar que se fosse uma política, né, não necessária, nós não teríamos o MP, nós não teríamos o juizado, nós não teríamos a defensoria pública, todas as pessoas envolvidas e com tanto tempo já trabalhando nesse assunto, nessa defesa, né? Quando a gente traz ainda a questão da saúde das mulheres, é algo que se agrava, porque a gente não tem realmente nada no Estado que fortaleça essa política da saúde pública para as mulheres. Você falou das mulheres negras, mas temos as nossas mulheres indígenas também, as nossas ribeirinhas, que pouquíssimas vezes recebem visitas, orientações, né? Isso está muito além, isso não é pauta das feministas, isso somos nós mulheres que precisamos a cada dia receber mais conhecimento, mais instrução, saber onde está o nosso espaço, né? Quando eu acho, às vezes a gente se pega porque as mulheres só pensam em empoderamento, mas o empoderamento é o conhecimento, as mulheres precisam saber, elas precisam conhecer, né? Então, isso, você traz um tema, uma abordagem muito forte, muito pontual nessa questão do fortalecimento. Eu me lembro que 2017 para 2018, falando em recurso, o deputado Boabaide, ele deixou um empenho na conta do governo estadual de R$ 200 mil para que fosse feito
a reforma da Delegacia da Mulher, né? E não conseguiu levar esse projeto para frente. Outra coisa que também foi deixado pelo deputado Assir Gurgas, eu acho, não, foi o irmão dele, mas o Gurgas, ele deixou também empenhado uma caminhonete para nós, né, do Conselho Estadual, justamente para fortalecer essas visitas no interior do estado, e que não podia ser um carro pequeno, precisava ser um carro grande, porque às vezes vai para os distritos, enfim. E também não aparece, né, essa caminhonete. Então, assim, é um desmonte que a gente vê que a gente busca, fortalece e, de repente, a gente perde, né? Parece que dá 2 passos para frente e volta um passo para trás. E é muito complicado nesse sentido. E como que vocês estão vendo essas questões dos recursos, né, da aplicação do recurso nesse ano, ainda para ajudar? Teve o contingenciamento por causa da pandemia, e como que vocês estão pensando que provavelmente a gente só volte a trabalhar a partir de agosto, né? O que está previsto, agosto, setembro, voltar todas as atividades normais. E o que vocês pensam? Eu queria tomar o ponto, né? A gente, eu tenho uma companheira no Amazonas, a Lúcia Antoni, que ela dizia que nenhuma das nossas conquistas, elas se dão com facilidade ou por vontade de alguém, né? É preciso se construir toda uma rede, né? Forçar uma barra e ir para essa discussão a fundo para que a gente possa avançar em algo. E eu penso, Thaís, que é isso mesmo que você falou. Nós damos 2 passos à frente e temos que voltar um passo atrás por conta da falta da sensibilidade com essas questões. Desses pontos que você colocou aí, por exemplo, a questão da caminhonete. Nós tivemos várias reuniões de conselho em que a Marli ficava lá com aquela planilha, atrás desse recurso, e são recursos conquistados, né? Nós tivemos o ano passado muito conturbado, e aí, por isso, nós tivemos ainda o repasse de parte do recurso para ajudar na questão da Polícia Civil, no registro dos dados, porque era um grande desafio para nós sabermos qual era o número dos dados. A gente não sabia quantas mulheres tinham sido violentadas, a não ser que a delegacia fizesse esse mapeamento, né? Mas, assim, a caminhonete, até agora, nós estamos aguardando, foi empenhada, depois o recurso voltou, aguardando. Eu queria adiantar que nós estamos fazendo um levantamento de todas as demandas para que a gente possa cobrar através de ofício do Conselho a partir das próximas reuniões, porque nós passamos o ano anterior tentando garantir que o Conselho continuasse funcionando, para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio. Eu queria abrir um parêntese aqui. Eu queria respeitar muito aqui o trabalho dos funcionários públicos do Estado que trabalham com a demanda da mulher. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as delegadas, né? Eu queria registrar aqui que a Patrulha Maria da Penha, hoje, ela tem quase 90% de eficácia, porque ela é um trabalho, assim, extremamente humanizado, e a gente sabe que é um trabalho que ele é fortalecido a partir das pessoas que estão lá, porque são pessoas que estão sensíveis à situação. Nós temos a parceria da OAB, que tem construído de forma muito coletiva, e a OAB fortalece muito o Conselho com seu acompanhamento, né, enfim. E aí, esses recursos, eles batem e voltam. O exemplo disso foi a Casa da Mulher Brasileira, que hoje poderia estar funcionando no Estado, o recurso veio e acabou voltando. Nós temos emenda do Léo Moraes, do Aciguga, nós temos emendas parlamentares que esses recursos, eles não quando chega lá na secretaria, há dificuldades, e aí acaba que esses recursos não são, de fato, representados. Nós temos, inclusive, aqui a dificuldade com o fundo, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e que nós temos dificuldade até para receber as diárias quando tem viagem para o interior.
Então, tudo isso é uma questão de sensibilidade, de sensibilização do poder público, né, do agente que está lá, né, à frente. Então, assim, todos esses desafios, eles precisam ser sanados. E nosso objetivo, nosso grande desafio nessa nova gestão do Conselho é fazer com que essas lutas, elas tomem pé e a gente tenha respostas mais palpáveis. Você citou aí tem essa questão da Casa da Mulher Brasileira, mas a Anne falou aí na mensagem, eu acabei de ver, a questão da sala humanizada da Central de Flagrantes. São vitórias pequenas, Thaís, mas que nos trazem assim, muita alegria. Nós tivemos lá vários casos de mulheres. Nós temos, por exemplo, o caso da professora Joselita, né? Que foi assassinada o ano de 2018, daquela forma extremamente brutal, e ela foi na delegacia, na central de flagrantes, e ele pagou uma fiança e a vida dela custou lá aquele mísero valor de R$ 7.000. Então, nós falamos, discutimos, também choramos, né, porque é necessário que a gente fale que nós também sofremos com a morte da professora Joselita. Eu queria destacar aqui o protagonismo do Sintero, do Sindicato dos Professores, que fez todo um trabalho acerca dessa situação, e a gente conseguiu, dentro da Central de Flagrantes, hoje, manter a vítima separada do agressor, né? Então, a sala é uma sala multidisciplinar. E por que conseguiu essa demanda? Porque nós temos hoje à frente da Delegacia Geral uma mulher, né, que está e que teve toda a sensibilidade de ouvir e de ir ao conselho e apresentar essa demanda. Então, é uma vitória, mas é uma vitória que precisa ser interiorizada, né? Precisa ser. E a outra vitória é que nós vamos conseguir tirar a delegacia daquele lugar que quem conhece a delegacia, quem teve a oportunidade de ir lá, sabe que a delegacia está caindo, né? A delegacia está caindo. Nós temos a Rosa Negra, a Marli, elas estão encalejadas de falar acerca da situação da delegacia e tantas outras companheiras. Então, a Central de Flagrantes tem uma sala humanizada que vai separar as mulheres. Muitas vezes as mulheres chegavam lá com criança. Tem hoje um espaço lá que vai garantir que as crianças não fiquem diante daquela situação, que é uma situação extremamente ruim. Então, são vitórias pontuais, né, que a gente consegue vislumbrar. Eu quero reforçar uma coisa que sempre falo nas reuniões do Conselho, e falava isso na nossa reunião descentralizada em Jaru. Quando nós fazemos essa crítica ao poder público, nós não estamos fazendo crítica a pessoas. Nós não estamos fazendo crítica a B, C, não. Nós estamos fazendo uma crítica à gestão, né? O que mais nós queremos é que não seja necessário nós voltarmos com essa crítica, porque se a situação for resolvida como foi na Central de Flagrantes, nós vamos estar também divulgando, é óbvio que nós vamos falar, né? Na questão da saúde da mulher, é um desafio você chegar hoje na maternidade de Porto Velho e ver que tem situações que as mulheres não conseguem ser recebidas, que as suas famílias são mal atendidas, e nós sabemos que por trás disso tem uma equipe de saúde, de profissionais que estão lá dando o seu melhor para fazer. Mas a estrutura da maternidade caiu no início do ano, no temporal, aliás, no final do ano passado, no início do ano, com um temporal, a estrutura caiu caiu lá na recepção da delegacia, da maternidade, até hoje não foi reerguida, né? Então, você veja que existe essa falta de interesse do poder público nas nossas demandas. Nós que somos 54% da população, as mulheres são maioria da população. Nós estamos subrepresentadas, e por estarmos subrepresentadas, que nós conseguimos vislumbrar essa falta de gestão de forma sensível à causa das mulheres. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar tudo isso, porque a gente sabe que, por mais que o controle social, que a sociedade civil
tenha o engajamento de trazer essas discussões, esses debates. Ainda as decisões elas são tomadas pelo poder governamental, né? Pelo executivo. Então, realmente, quando você fala da sensibilidade, não só a sensibilidade do nosso governador de estado, mas também da secretária, né, de assistência social do nosso estado. Ela também precisa tomar para si que é uma mulher e tem que entender que a gente precisa desse fortalecimento e fortalecimento das políticas públicas para que mude o governo, mas que a política ela se mantenha e que ela seja cumprida, né? Então é muito importante tudo isso. Andréia, nós já estamos assim, né, encaminhando para os momentos finais. Nós já temos 41 minutos de live. E eu não posso deixar de te perguntar, né, quais são as perspectivas futuras, o que você espera para esse mandato, além de muita sorte, de muita luz, de muito trabalho, né? O que você traz para a gente aí como perspectiva? Primeiro, Thaís, dizer que quando a gente cobra, a gente tem que cobrar como um todo, né? Antes de entrar no tema do nosso desafio, que é grande, eu queria ressaltar uma questão. Quando nós falamos que nós precisamos eleger mulheres engajadas na participação política, nos espaços de poder e decisão, nós falamos desse empoderamento a partir do conhecimento, né? É claro que existem mulheres hoje, deputadas, vereadoras, e até senadoras, governadoras, secretárias de Estado, e é claro que elas estão lá cumprindo a sua função, né, de acordo com o seu pensamento. Mas nós precisamos nos colocar agora como cidadãs, né, também dentro desse debate, e decidir que nós precisamos fazer diferente. Nós somos, eu repito, 54% da população. Somos maioria que vota. E ainda estamos subrepresentadas, tanto no parlamento quanto no poder executivo. Né? Nós ainda vislumbramos as mulheres que estão em determinados espaços a partir da relação com seu companheiro, né? Espaços de poder e decisão. E quando essas mulheres estão nesses espaços que elas não dialogam conosco, com a sua sociedade, automaticamente ela vai cumprir o papel daquela velha fala, né, que dizia lá da Simone do Marx, que é o sonho do oprimido é virar o opressor. E aí a Simone de Beauvoir depois vem nos dizer, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. E eu acho que esse ato de nos tornar mulheres, né, é a partir desta construção e da busca de conhecimento. Então, para que a gente possa dialogar hoje com a sociedade civil, com a sociedade como um todo, foi preciso uma construção para que a gente chegasse até aqui. Então, é necessário que nós possamos colocar dentro da nossa pauta de luta, e ela estando em primeiro lugar, mulheres que, de fato, consigam compreender os anseios das mulheres, né? Porque muitas mulheres estão em poder de decisão, infelizmente, mas continuam cumprindo o papel que nós chamamos do machismo institucionalizado, né? Do machismo cultural e do patriarcado que ainda nos assola. Então, é preciso que a gente faça esse rompimento. E esse rompimento, ele só se dá a partir da nossa formação e da nossa busca de conhecimento. É claro que nós estamos caminhando, né? E eu acredito que nós temos muitos avanços, nós temos muitas mulheres em espaços importantes, né? Eu acho que esse coletivo, Filhas do Boto, Nunca Mais, ela é um grande reflexo disso. Hoje eu mandei o print aquele bannerzinho do nosso debate para a direção nacional da UBM, e a Vanja falou assim, a Vanja, nossa coordenadora, falou, que nome lindo! Que nome, Filhas do Boto Nunca Mais. A Vanja está hoje cumprindo a presidência da UBM nacional, mas ela é aqui do Amazonas. Então, ela sabe, né, da nossa realidade aqui, na nossa Amazônia, né, e no Conto do Boto. Então, necessário que a gente traga isso para o diálogo, porque, como você falou,
é preciso que estejam mulheres, mas mulheres que realmente sintam a nossa dor e lutem a nossa luta, né? Que é uma luta dela também, dessas mulheres. E o desafio, agora indo para a sua pergunta, o desafio é muito grande, mas nós resolvemos priorizar três questões para que a gente pudesse saber aonde iríamos, né? Eu penso que a nossa principal tarefa hoje no Conselho, a grande tarefa, é a questão do fortalecimento do Conselho. O fortalecimento do Conselho passa pelo fortalecimento do controle social. É preciso que toda a sociedade reconheça o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher como um ponto de apoio, mas também como um ponto de diálogo com o governo, com a sociedade, entre governo e sociedade. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, né? Nós sabemos que o Conselho passou aí por uma personificação, né? O Conselho estava como pessoas e não como uma instituição de coletivo e de controle social. Então, nós precisamos romper com isso. E eu acho que a parte do diálogo, da demanda de dialogar com a sociedade, com as entidades de mulheres, com as entidades da sociedade civil, mas também com o poder público. Interiorizar. O nosso grande desafio é garantir que nós tenhamos conselhos municipais em todas as cidades de Rondônia. É importante que esses conselhos funcionem. É importante que a gente faça essa interiorização. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Fortalecer o controle social, fortalecer o conselho, dar visibilidade para o trabalho que o conselho realiza. Porque acaba, Thaís, que a gente vai se envolvendo na burocracia do Estado, e aí o Conselho passa mais tempo trabalhando na burocracia do que externalizando as suas demandas e as nossas necessidades. Então, esse é um rompimento que nós precisamos fazer, né? E aí, esse trabalho é árduo, e esse trabalho ele vai ter que contar com uma rede. E nós estamos desafiando todas as entidades que se inscreveram para participar da eleição do Conselho, do processo do Fórum Eleitoral do Conselho, as entidades que não participaram, mas que são entidades que apoiam, a fazer uma grande rede de fortalecimento e de participação, de articulação e de troca. Porque nós precisamos que o Conselho seja esse ouvinte da sociedade. E nós só vamos poder ouvir se nós pudermos dialogar com todo o nosso coletivo. Né? Então, nós precisamos interiorizar o conselho, ter conselhos, criação de conselhos municipais é fundamental, porque é essa rede que vai garantir que a política chegue lá na ponta, porque são muitas as ações, mas elas ficam aqui, e ela precisa chegar aqui na ponta, né? A criação dos conselhos, fortalecer os conselhos que já existem, né? Tá. Fortalecer os conselhos que já existem, meu filho aqui falando comigo. Fortalecer os conselhos que já existem, nós temos aí conselhos muito atuantes no interior, vou destacar aqui o Conselho de Cacoal, o Conselho de Jaru, né, que são conselhos bem atuantes e que têm um trabalho extremamente importante, né, e que a gente precisa fazer... Mandar um beijo para Sol, né? Mandar um beijo para a Sol. Ah, sim, arrasa muito a Sol. Acho que ela está assistindo a gente. Sol é uma grande companheira. Aliás, temos tantas, né, companheiras aí que mereciam também receber esse abraço. Mas eu espero que todas sintam-se abraçadas a partir da Sol. Né? E aí nós temos um outro grande desafio, né, que vem desde nacionalmente, que passa pela questão do fortalecimento da política e do controle social, que é a realização da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Essa política, essa conferência, ela tem sido, assim, um grande desafio para todos que estão em torno do debate, né? A gente acabou de receber hoje a notificação do Conselho Nacional, que vai ser adiado por conta da questão da pandemia, mas é uma conferência que foi adiada em 2018, foi adiada em 2019, e agora, infelizmente, está sendo adiada de novo, né? E nós estamos aí precisando fazer essa reflexão a partir da importância da conferência.
Então, é nossa tarefa prioritária que a conferência aconteça, né? Por exemplo, o município de Porto Velho já está articulando a sua conferência. Então, dia 3, nós vamos ter uma reunião com todos os conselhos, Norte e Sul, nós vamos estar junto com o Norte, aliás, vamos estar junto com o Norte e Nordeste, participando de uma live com o Ministério da Mulher, e com o Conselho, com a direção nacional do Conselho Nacional do Direito da Mulher, para a gente dialogar. Mas a nossa tarefa aqui é garantir que a gente construa a nossa conferência. Uma conferência ampla, plural, participativa, né? E que a gente possa dialogar em todos os eixos das políticas que envolvem a vida das mulheres brasileiras e, sobretudo, as do nosso Estado. Dizer, Thaís, que nós só vamos conseguir dar um passo, e a Karen colocou assim, o Conselho se transformou egocêntrico. É verdade, de certa forma... de certa forma, mais ou menos o que eu disse, né, que estava personalizado. Eu concordo, existia uma personalização da gestão do conselho, da mesa, enfim, né? E eu acho que a companheira Marli conseguiu quebrar isso, depois passar a presidência para a Laura, que é uma grata, eu repito, é uma grata surpresa para nós. Mas, Karen, o desafio de que a gente tire esse egocentrismo é ampliando. E nós só vamos conseguir fazer isso ampliando a participação de todas nas ações do Conselho, né? O Conselho, por outro lado, participando de todas as ações, né, que as entidades possam estar fazendo. Eu, particularmente, na UBM, sempre dialogava isso com a Miriam, o Conselho não participa das nossas ações, a gente precisa que o Conselho participe, e muitas vezes o Conselho não participava. Então, esse Conselho, ele tem essa tarefa, né? As entidades que foram eleitas, eu acredito que foram as entidades mais propícias a fazer esse diálogo, né? Foi eleito da sociedade civil, eu queria nomear aqui, Thaís, rapidamente, só para registrar, né? Foi eleito a UBM, a União Brasileira de Mulheres, a entidade a qual eu faço parte, é uma entidade nacional que já está aqui no Estado desde 2002 e que nós retomamos a sua organização em 2016. O Sintero, que, através da Secretaria de Gênero e Etnia, dispensa comentários, foi a entidade que mais, junto com a OAB também, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sido fundamental dentro desse conselho, mas a CUT, que está vindo pela primeira vez para o conselho participar, a gente espera que logre bastante êxito, a CRIC e da Zona Leste, a Associação da Zona Leste, a Associação Cultural. Então, são essas 6 entidades que aí a gente está se desafiando a trabalhar mais para ampliar, para que todas as nossas entidades possam estar andando e caminhando conosco. Eu acho muito importante o comentário da Karen, me deixa muito feliz, agradeço que ela esteja nos assistindo, uma guerreira, né? Ela tem feito um trabalho fantástico aí à frente das nossas mulheres LGBT, do Grupo Concil. Eu acho que ela tem uma militância muito grande, tem muito a contribuir, porque a nossa preocupação, Sandreia, nós não vamos ter tempo de debater sobre isso, mas também nós temos as nossas mulheres que têm sido debate, as mulheres encarceradas também, que é um debate que a gente precisa trazer, né? E dialogar e de trabalhar essas políticas de como tratar, como fazer, né? Todos esses assuntos dentro do âmbito do Conselho Estadual que a gente precisa falar. Digo que o Conselho Municipal de Saúde, da qual eu faço parte, está à disposição também para ajudar a fortalecer no que for preciso. A gente tem feito um grande trabalho durante essa pandemia, não está sendo fácil, né? Até porque muitos dos nossos servidores eles já estão enfermos também, acometidos do coronavírus,
nossa capacidade está no limite, né? Hoje, se vocês deram uma olhada no jornal, nós passamos de 400 casos, então é uma coisa que a gente precisa tomar pé e seguir firme, né? Eu acho que nós temos muito trabalho após essa pandemia e já coloco, né, o conselho, em nome do presidente Emílio Teodoro, à disposição do Conselho da Mulher, no que a gente puder ajudar e fortalecer, nós estaremos juntos, porque lá a gente tem pessoas guerreiras, eu já vi que tem conselheiros aqui também nos acompanhando na live, então eu acho que isso é importante, isso nos engrandece. Queria complementar com mais alguma coisa? Sim, gostaria muito de agradecer, né, a parceria, Anne, Thaís, enfim, a Ala, que tanto contribuiu com a gente, agora está no interior. Verdade. Falei para ela, Ala, você vai nos ajudar ainda, né? Nós vamos precisar muito dessa articulação de todas as nossas companheiras aí para construir a nossa conferência e fortalecer nosso conselho. Quero muito agradecer a todos e a todas e todos. Dizer que nós estamos à disposição para trabalhar, para dialogar, para construir um conselho mais participativo e com mais visibilidade. Dizer que o coletivo Filhas do Boto Nunca Mais é uma parceria que vai cada dia mais se fortalecer, e nós estamos abertos ao debate, ao diálogo, a críticas construtivas, e eu queria me solidarizar com todas as famílias, né, que estão acometidas nessa pandemia do novo coronavírus, pessoas que estão doentes, né, os familiares aqueles que perderam seus familiares, e me solidarizar com o trabalho dos jornalistas, né, com o trabalho da saúde, com o trabalho dos nossos companheiros garis, do SAMU, enfim, toda essa rede de funcionários públicos, né, que tem se levantado. E dizer que nós precisamos fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, nós precisamos fortalecer o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é primordial para a vida das mulheres. É importante fortalecer o trabalho das delegadas, do Ministério Público, né? E esse é o nosso grande objetivo. O controle social, ele está aqui para isso, para somar e para avançar e ir adiante. Penso que os nossos passos estão mais acalentados, né? Nós estamos hoje dentro de quatro paredes, ninguém imaginaria que há um ano atrás nós estaríamos hoje vivendo essa realidade, né? E nós precisamos nos unir, nos juntar e avançar, e nós só vamos avançar nessa parceria. Muito obrigada ao coletivo Filhas de Boto Nunca Mais, nós estamos juntas aí para o que precisar, sempre. A Anne já escreveu ali, avisando que a nossa live com Rosa Negra é na segunda semana de junho. Vai ser um prazer. A Karen também está colocando aqui que a gente precisa fortalecer a educação para as nossas mulheres, né? É verdade, ela tem razão. Ela fez um trabalho muito bacana lá no Orgulho do Madeira. Eu acho que vale a pena ressaltar, né? Da questão da educação. Sandré, gostaria de te agradecer imensamente, foi um prazer ter você aqui com a gente na ONG Filhos do Boto Nunca Mais. Eu só fui a incentivadora desse diálogo, desse bate-papo, mas agradeço a sua participação, que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais do seu trabalho, né? Poder te ajudar, né? Porque críticas boas e construtivas, elas sempre serão muito bem-vindas para que a gente consiga fortalecer. Nem sempre vamos acertar, vamos errar também, mas eu acho que a gente aprendeu durante muito tempo, quebrando a cabeça, que a gente consegue construir juntas, né? E assim, vamos seguir em frente, que 2021 vem aí com muita força, né? E a gente vai precisar trabalhar bastante, amiga. Beijão a todas. Nada de nós, sobre nós, sem nós. Nós estamos aí para construir. Beijão a todas. Um beijo, meninas. Obrigada. Gratidão por estarem junto com a gente nessa 1 horinha.
falando sobre o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, falando um pouquinho sobre nós e tudo que nos cerca, né? Então, até a próxima, um beijo e fique com Deus. Beijo.